Yeah. We don't like playing slow as much as I like playing fast. Right. We like to listen to slow stuff, but I don't like to play it. The slow song always goes over. They always like it, you know, because they always say, wow, they can actually play a slow song, you know. But they really come to expect what we do. Fala aqui de Johnny Ramone conservador. Johnny Ramone era conservador? Para tirar esta dúvida, que fará com que o Tico Santa Cruz jogue a camiseta do Ramones dele no lixo, eu trouxe aqui a autobiografia do próprio Johnny Ramone. Eu já tinha essa autobiografia e resolvi fazer esse vídeo mais para, ressaltar que ser conservador não é ser idiota, que ser conservador não é ser coxinha no sentido de certinho, beato e tudo mais, né? E também para informar aí quem tiver com essa dúvida. Então vamos lá, né? Johnny Ramone é considerado, inclusive, um dos grandes guitarristas do rock, para alguns o maior, né? Para alguns fanáticos, tá? Mas foi uma grande pessoa, aparentemente aqui pela biografia dele, foi um grande ser humano. E, bom, vamos falar do que interessa, né? Primeiro, ele teve ele estudou em colégio militar. O pai dele era sindicalista, era líder sindical, ensinou a ele o valor do trabalho duro, fez ele trabalhar como operário também. Ele trabalhou como operário na juventude. E é engraçado, porque o pai dele, sendo um sindicalista, né, depreende-se que ele deveria, no mínimo, ser aí um socialistinha, né, um amante da humanidade, dentro desse discursinho facilitado dos esquerdistas, coisa que não era. O pai dele ensinou ele a ser durão. O pai dele, conforme ele relata, era um homem durão. Ensinou ele o valor do patriotismo, fazia ele ficar de pé quando tocava um hino nacional nos jogos de beisebol. Ele adorava beisebol. E então ele teve uma infância regrada, né, dentro de uma família tradicional, embora tenha se tornado um terror na juventude. Ele conta vários relatos, tacava tijolo na casa das pessoas, zoava geral, né? Era um terror na escola, chegou a roubar o gabarito e vender para os alunos, né? Roubou o gabarito do professor lá. Essa aqui é uma foto dele no colégio militar. O livro é muito bonito, tá? Veio aqui em papel revista, tem 170 e poucas páginas, 180 páginas, muito bonitão mesmo. Vale a pena comprar, quem for fã. Eu sempre gostei de Ramones. E aí ele teve essa infância, essa criação tradicional, né, militar, por conta do colégio. Tem mais fotos aqui, o livro é recheado de fotos. O que pode ter inclinado ele para uma postura, para uma tendência mais conservadora, tá? Aí é que ele diz, eu era o terror da vizinhança, como um fuse realmente perverso. Jogava tijolos nas janelas, batia nas pessoas. Ele era o terror mesmo. E aí ele trabalhou como operário, né, quando jovem e tal. O pai dele, sindicalista, colocou ele num trabalho. E ele relata que ele tinha muito essa coisa de provar para o pai dele que ele não seria um fracassado, provar para o pai dele que ele não seria um desperdício, né, de ser humano. Aqui no capítulo 2, ele já começa falando aqui um pouco das ações afirmativas, ó. Quando a ação afirmativa chegou ao sindicato, eles dispensaram o pessoal com menos tempo de serviço para contratar determinado percentual de minorias. Assim, depois de 5 anos, perdi meu emprego. Aqui ele não faz uma crítica à ação afirmativa, mas é claro que esse tipo de coisa pode tender a pessoa para um pensamento crítico, eu diria, crítico no sentido de rejeitar a ideia de ação afirmativa. Não é o caso dele aqui. Ele não falou contra as ações afirmativas, embora tenha sido afetado por ela diretamente, né? Mas é o que pode também reforçar a posição conservadora de uma pessoa.
embora o conservadorismo não se opunha às ações afirmativas de um modo geral na tradição da sua literatura, muitas pessoas ditas conservadoras se opõem a todo tipo de ação afirmativa. Outras pessoas um pouco mais moderadas não. Mas não é o caso dele aqui, ele não critica na autobiografia a ação afirmativa. Né? Mas aí foi legal porque depois disso ele comprou a guitarra dele com o dinheiro que ele foi dispensado. E para você perceber como que geralmente os conservadores são pessoas que ralaram na vida e que entendem o valor das coisas, olha isso aqui, ó. Isso aqui é a foto dele com uma guitarra na sacola, sacola de compras, ó. Porque ele não tinha dinheiro para o case. Aí ele colocava na sacola e saía andando com a sacola com a guitarra. Isso é punk pra caralho. Então você vê, geralmente pessoas conservadoras entendem as próprias limitações, não são pessoas frescas que gostam de pagar de uma coisa que não são. Né? Você percebe isso na postura do Johnny Ramone, inclusive no decorrer aqui da autobiografia. Tá? E aí, o que você pode... vamos pegar aqui os posicionamentos conservadores dele. Né? Tem uma parte aqui onde ele fala que na música White Rock eles criticam os junks, fags, cums and queers, né? Que seriam os maconheiros, os drogados, os viadinhos, as mariquinhas, né? E aí nessa música o pessoal, seria em 84, ligou lá pro empresário dele e falou: para de falar isso aí, né? Você tá depreciando as minorias, você tá depreciando os... E aí ele fala assim, como eu era escolado, ou seja, como ele manjava dos Paranauê, como ele sabia que esse pessoal só enchia o saco, né? Ele falou pro empresário dele: quem é que está enchendo o seu saco? Os junkies, fags, cums and queers? Ou seja, quem é que tá pedindo pra você parar de falar com a gente? Aqueles que eu critico? Né? Eu não tava nem aí pra esse papo de politicamente correto, né? A franqueza dele, né? Por exemplo, as pessoas achavam que eu era antipático, mas não era. Eu apenas não gostava das pessoas com quem estava, né? Ou seja, não tem muito essa de mimimi, fazer a pose, né? Porque conservador não tem tempo de fazer pose. Conservador é o que é, né? E aqui vai seguindo a autobiografia, mas vou pegar uma parte aqui onde eles fizeram um show para os policiais, né? Eu vou ler aqui, ó. Uma das coisas que mais me orgulho de termos feito foi um show beneficente no CBGB para o Departamento de Polícia de Nova York. CBGB, que é um lugar histórico, tradicional, só quem é roqueiro vai saber. Até o Korn fez um show lá, hein? No CBGB. Deixar no link aí na descrição. Fizemos um show para o Departamento de Polícia de Nova York para que pudessem adquirir coletes à prova de bala. Foi em 10 de abril de 79. Houve até protestos do lado de fora do clube, daqueles comunas. Mais tarde ouvi dizer que eles inclusive distribuíram flyers falando para as pessoas como os Ramones eram ruins por terem feito esse show beneficente e ajudar a polícia. Por quê? Porque o departamento tinha uma norma de que os caras tinham de comprar os seus próprios coletes. E tinha uns policiais que não tinham dinheiro. E aí eles fizeram esse show beneficente, arrecadaram dinheiro para ajudar a polícia. Né? Inclusive ele fala aqui que era uma época que Nova York não era nada muito segura. Você tem o sentimento de comunidade, de cuidado com os seus, de cuidado com as pessoas próximas a você. Isso é um posicionamento conservador. Né? E aqui ele, inclusive, ele vai relatando aqui. Aqui, ó. Quando você fala com junkies, que são os maconheiros, os drogados, é difícil manter uma conversa, porque de algum modo a mente deles sempre estará ligada em descolar drogas. Eu via Thunders na rua ou em clube e a gente conversava. A melhor conversa que eu tive com ele foi pouco antes de sua morte, naquele Pardier em Nova Orleans, em 1991. Que era um amigo dele e tal, mas que, coitado, era um guitarrista. E aqui, essa foto emblemática deles, negativando uma propaganda do Partido Comunista, né? O que o Johnny vai falar aqui depois? Não eram os Ramones que eram conservadores. Era ele, conforme ele diz, o Didi Ramone também tendia para a direita, e o Joey era liberal de extrema esquerda, né? Aí você percebe, como que eles fizeram essa foto aqui? É simples. Profissionalismo. Né? Profissionalismo.
Inclusive ele vai falar disso aqui, ó. Essa aqui é uma foto que a Nancy Reagan deu para ele, tá? Autografada por ela mesma, junto com o Ronald Reagan. Ele diz assim: esse álbum, que é o Animal Boy, é o álbum em que Didi e Joe escreveram a canção sobre a visita de Reagan na Alemanha, mas não deixei que lançasse com o título original Bonzo Goes to Bitburg. Ela aparece como My Brain's Hanging Upside Down. Não podiam falar de meu presidente favorito daquele jeito, então concordamos em usar outro título. Didi sempre tendia para a direita, não sei por que escreveu aquilo, talvez acreditasse que pudesse ser popular na Europa, ou seja, né, comercial. Por certo que não fiquei contente. De qualquer modo, eu não queria política nas canções. Quando eu estava nos Ramones, nunca quis que tivesse conexão com política. Existe um vídeo por aí em que eu digo que não somos políticos. E era verdade. Joey era um liberal de extrema esquerda, um hippie, às vezes se manifestava, e aquilo me arrepiava. Ele até fez algo naquele lance do We Are The World. Eu me manifestava de vez em quando. Uma vez disse a um jornal de faculdade do Oregon que Ronald Reagan era legal, mas não era conservador o bastante. Fiz isso para causar uma reação, só para irritar as pessoas. É foda. Cara era bom. Cara era bom. É. Então, você percebe que ele realmente era republicano, ele era conservador. Tem aqui uma lista dos 10 mais de tudo que ele cita, né? E ele cita os 10 republicanos favoritos. Primeiro, Ronald Reagan. Segundo, Richard Nixon. Terceiro, Carlton Heston. Quarto, Vincent Gallo. Quinto, Ted Nugent, o músico. Sexto, Rush Limbaugh, o radialista. 7, Sean Hannity. Oitavo, Arnold Schwarzenegger. 9, o nono, Bobby Barr. E o 10º, Tom DeLay. E aqui ele manifesta, né? Sempre fui republicano, desde as eleições de 60, com Nixon contra Kennedy. Naquela época eu estava basicamente farto de gente que ficava lá sentada dizendo: ah, gosto desse cara, ele é tão bonito. Eu pensava, isso é doentio, todos gostam dele porque é bonito? E comecei a apoiar Nixon só porque as pessoas achavam que ele não era bonito. Então, na época em que Goldwater concorreu e começou a falar sobre bombardear o Vietnã, eu disse, isso me parece certo. Aí começou a me dar conta da onde realmente estavam as minhas inclinações políticas. Lembro-me de dar uma entrevista em 79 à revista Cran para Lester Bangs, na qual disse a ele que Ronald Reagan seria o próximo presidente. Ele ficou furioso pra caramba por eu gostar de Reagan, que foi o maior presidente que vi na vida. Então eu inverti os papéis e pedi para ver a carteirinha de comunista dele. De fato, eu sempre perguntava pela carteira dele depois dessa. Acho que ele tinha mesmo uma. Quando fiz o discurso de aceitação de nossa indicação para o Rock and Roll Hall of Fame, eu disse, Deus abençoe o presidente Bush e Deus abençoe os Estados Unidos da América. Foi o contraponto àqueles discursos em premiações. Por certo, causei irritação. Ainda bem que falei. Consegui a exata reação que pretendia. Isso também não foi muito depois do 11 de setembro. Sempre fui tão a favor dos Estados Unidos que senti aquilo como um verdadeiro ataque a mim. Essa é a última confissão relacionada ao pensamento, à política que ele faz, ao pensamento conservador. Não restam dúvidas de que Johnny Ramone era conservador. Acho que não há nada de errado em você ser punk conservador, você ser oi conservador, você ser uma pessoa normal e ser conservador, você ser músico e ser conservador, você não ser um santinho e ser conservador, né? Um posicionamento político não depende do da sua crença, da sua roupa, do modo como você fala, tá? Isso é uma lição que a gente precisa ensinar para as pessoas, principalmente para os desinformados e para os desinformantes, tá? Então é isso, Johnny Ramone, conservador, tá? Fonte é a autobiografia do próprio, tá? Escreveu pela editora Leia. Quem for fã, recomendo a compra, vale a pena, é um livro muito bonito, repleto de fotos, relatos aqui muito interessantes, a maneira como ele enxergava o mundo, a maneira como ele enxergava as coisas, tá? Porra do caralho, a resposta tá dada. Johnny Ramone, conservador. Tico Santa Cruz já pode jogar a camiseta no lixo e chorar pra mamãe. God bless President Bush and God bless America.